Vamos junto agora para mais um conteúdo de valor para você, tá? Muito se fala por aí o tempo todo sobre análise SWOT, né? Sobre conseguir fazer uma análise SWOT. E aí muita gente vai falar para você que dentro do seu plano de negócio você tem que fazer análise SWOT e tal e tal e tal, mas calma. Eu estou aqui para descomplicar isso para você. Eu sou o Guilherme Salgado, gestor de negócios, e estou aqui para te ajudar nessa análise SWOT. Vários vídeos que a Forja trouxer para você através de mim aqui, nós vamos ter um guia passo a passo dentro do vídeo ali, uma explicação, uma tela para você ir vendo as coisas, e esse aqui é mais um vídeo, então fica aí que você vai ver a explicação acontecendo, ok? Bom, se você ainda não é inscrito no canal, você já sabe que você tem que se inscrever, e eu tenho que ficar falando isso, é chato, mas não tem outro jeito, ok? Deixa também o seu like, isso ajuda a gente. Quer enviar uma sugestão de vídeo, você pega e manda lá, manda sua dúvida nos comentários que nós vamos responder, e se tiverem alguma sugestão, tentaremos gravar esse vídeo com essa sugestão e depois te responder lá, ok? Bom, vamos para a prática sem mais enrolação. Abrindo aqui meu documentozinho do Word, prático, como sempre, ok? Hoje, então, nós vamos falar de análise SWOT. Não é análise SWOT, ok? É SWOT. A análise SWOT, ela é uma ferramenta que existe dentro da área de gestão estratégica de negócios que vai fazer com que você consiga entender vários pontos relacionados à ideia que você está desenvolvendo. E aí, Guilherme, precisa ser, então, um negócio, ter uma estrutura? Não, não precisa. Você pode pegar qualquer ideia que você tenha, qualquer pensamento que você teve em relação a gerar a venda de alguma coisa ou algum negócio e parar para observar o seguinte: qual é o resultado da análise SWOT desse negócio. Então, vamos lá agora aqui. Ó, a análise SWOT é o que nós vamos falar, então, vamos lá. Na análise SWOT, o S, ele está em inglês. Se eu não estiver errado, ele significa isso aqui, strength. Isso significa força, ok? Então, ele, ó, força, ok? Ele é análise, Jesus Cristo, que dificuldade, de pontos fortes que você possui, tá? Na sua ideia ou no seu negócio, ok? Então, quais são os pontos fortes desse negócio? Quando eu falo de força, eu estou falando de coisas internas, ok? Dentro da ideia, na parte de dentro dessa ideia, o que eu tenho de ponto forte? Então, se for um negócio, quais os pontos fortes internamente no meu negócio? Esse é o objetivo do S, da força, ok? Então, o força, ele vai tentar identificar ali esses pontos fortes, fazendo com que você consiga explorar muito mais ele, tendo mais resultado no seu negócio. Tudo bem? Então, vamos lá, por exemplo, entender aqui, simular o negócio. Ó, simulando um negócio, 2 pontos. Uma academia de musculação, ok? Supondo que eu sou o dono de uma academia de musculação. Na minha academia, vamos lá, ó. Vamos jogar aqui, ó. Na minha academia. Forças. Vamos botar que eu tenha o seguinte: equipamentos novos, melhor, muito novos. Os profissionais. Deixa eu organizar essa bagaça aqui, porque eu tenho toque, senão não dá, não consigo. Ó, equipamentos muito novos. Eu tenho melhores profissionais da região. Eu tenho a localização extremamente vantajosa com estacionamento e pá. Beleza? Então aqui eu estou falando das forças que eu tenho, ok? Aí eu vou falar agora das minhas fraquezas, tá? Que é o meu W, que em inglês eu acho que é assim que escreve, tá? Vou escrever agora aqui na cara dura aqui, se errar a gente corrige, beleza? Então, minhas fraquezas, minhas weaknesses, ó, fraquezas, tá? Quando eu falo de fraquezas, primeiro vamos lá, são as formas que eu tenho de detectar as melhorias que são necessárias serem feitas na minha ideia, ok? Então vamos lá, ó. Essas melhorias
que são necessárias serem feitas na minha ideia, elas vão ser detectadas quando eu parar para olhar quais são as fraquezas. Por quê? Porque com base nas fraquezas que eu desenvolver, que eu conseguir encontrar na minha ideia, eu vou trabalhar de que maneira que eu resolvo essas fraquezas, tudo bem? Então aqui, na verdade, a gente já está falando um pouquinho de diagnóstico de negócio dentro da análise SWOT, tá? Só que aqui eu estou falando da SWOT de maneira clara, essa análise feita ali de forma muito tranquila para você conseguir não entrar num material pesado de diagnóstico mesmo, que um consultor de negócio faria. Aqui você vai conseguir, pelo menos, entender uma linha de raciocínio do que você tem que fazer em relação às suas fraquezas. Então, ó, voltando para cá, elas são as formas que eu tenho de detectar as melhorias que são necessárias serem feitas na minha ideia. Lembra que eu te falei que a SWOT é feita para analisar qualquer tipo de ideia ou negócio ou coisa desse tipo. Então, vamos dar exemplos aqui, tá? Na minha academia ainda, ó. Eu vou botar aqui, fraquezas. Ó. Fraquezas que eu tenho. Aí vamos imaginar aqui, horário de funcionamento curto. Vamos supor que nessa academia abre-se muito tarde e fecha-se muito cedo. Vamos supor que aqui nas fraquezas, preço muito acima do mercado. Supondo que eu sei que o meu preço ele está mais alto do que o mercado, porque os meus custos são elevados. Então aqui, ó, o cuidado que eu tenho que ter, e foi bom eu escrever preço muito acima do mercado, é que o preço muito acima do mercado, na verdade, aqui ele é um sintoma de uma doença, ok? Essa doença do preço estar acima do mercado pode ser, ó, vou botar até entre parênteses, lucro excessivo, pode ser precificação incorreta, ele pode ser custos elevados, certo? Então tem várias formas aqui que eu vou imaginar o porquê que o preço é muito acima do mercado, tudo bem? Então quando você for montar essa análise SWOT, independente do tópico que você tiver, lembra sempre que o sintoma é diferente da causa mesmo, ok? Aqui é uma relação de causa e efeito. Por causa de ter um lucro excessivo, meu preço é acima do mercado. Por causa de ter uma precificação incorreta, meu preço é acima do mercado. E assim vai, beleza? Acredito que até aqui você tenha entendido. E aí, ó, preço muito acima do mercado. Então, horário de funcionamento curto. Eu posso ter vários tipos de fraqueza. O que eu não posso? Eu não posso é ter uma força que a fraqueza seja o inverso. Vou te explicar. Ó, tá vendo que eu coloquei aqui, ó, equipamentos muito novos. Tá aqui, ó, equipamentos muito novos, tá? Aí eu vou lá na fraqueza e vou detectar equipamentos muito antigos. Não faz nenhum sentido, ok? Porra, Guilherme, mas isso é óbvio, né, José? Isso é óbvio. Não é óbvio. Você vai ver que a gente tem vídeo aí que tá vindo por aí, se já não tiver postado, tem vídeo aí explicando o que é o óbvio e como ele funciona, na parte que a gente fala muito do mindset do empreendedor, ok? Então, nessa parte, você vai descobrir que o óbvio tem que ser dito e é por isso que eu tô te falando aqui. Beleza? Então, ó, as fraquezas, equipamentos muito antigos. Eu não posso ter essa fraqueza na minha academia porque eu já tenho equipamentos muito novos. Perceba que, quando eu falei de forças, eu falei de coisas internas, tá? Ó, a minha localização, ou seja, é 1000, tá aqui, ok? Os melhores profissionais da região são os meus profissionais, é interno. Os equipamentos muito novos são os meus equipamentos, percebe? Tudo interno. Na parte de fraquezas, eu também falei só de coisas internas, certo? Então, ó, na minha academia, nas fraquezas, eu falei do horário de funcionamento curto. É meu, é um problema meu, é interno. Você já vai entender por que eu estou explicando isso. Preço muito acima do mercado. Continua sendo um problema meu diretamente ali dentro, ok? Então, eu tenho aqui forças e fraquezas. Esses dois tópicos, ó, vou até abrir aqui, ó, OBS. Esses dois tópicos referem-se a coisas que são internas. Não esquece disso. Esses dois tópicos referem a coisas que são internas. Então, isso aqui é internamente, tá? Isso aqui é dentro do negócio. Perfeito? Então, esses dois tópicos se referem a coisas internas. Beleza. Já no oportunidades, que a gente está falando de SWOT, SWOT, ok? Então, oportunidades, que é o nosso O, que em inglês seria opportunities. Aqui são as oportunidades, ok? O que elas são? Então, vamos dizer aqui, ó, no mesmo formatinho que a gente colocou. São as condições, ó,
que vão me permitir sair na frente da concorrência. São as condições que vão me permitir sair na frente da concorrência. São os pontos que serão observados externamente e que podem ser vantajosos para o meu negócio ou minha ideia, beleza? Aqui eu estou falando das oportunidades. Oportunidades eu estou falando de algo externo. Então vamos lá. Eu falei de forças e fraquezas interno, oportunidades e ameaças externo. Tudo bem? Eu vou explicando isso com calma no caminho. Nas oportunidades, então, eu vou ter uma questão que ela é relacionada ali ao movimento de mercado, por exemplo, tá? Também vai vir nas fraquezas e eu vou explicar como. Nas oportunidades, vamos supor que seja assim, ó. Na minha academia, ó, que é a ideia que eu tenho. Academia, Jesus Cristo, vai. Na minha academia, que é a ideia que eu tenho, ó. As oportunidades eu posso ter, por exemplo, chega para cá porque eu tenho toque, se não for eu não consigo. Oportunidades. Eu posso ter aqui, tá? Abertura de um shopping, ó, próximo ao local da minha academia. Por acaso, isso é um exemplo real na cidade em que eu moro. Acabou de acontecer isso, tá? Então, abertura de um shopping próximo ao local da academia. Eu posso ter ali oportunidades de, por exemplo, mudanças na legislação que permitem contratar professores sem formalização direta. Vamos supor, tá? Eu posso criar várias possibilidades aqui de oportunidades que estão acontecendo no mercado. Essas oportunidades, elas também têm muito a ver com a legislação. Então, você precisa conseguir observar, do ponto de vista de mercado, que oportunidades que eu tenho para trazer para dentro do meu negócio, para agregar mais valor, agregar mais faturamento. No caso da minha academia, conseguir mais alunos. Se fosse uma loja, conseguir vender mais, faturar mais, aumentar o preço, aumentar o ticket, blá, blá, blá. Beleza? Então, na parte de oportunidades, eu preciso olhar para fora. Eu não fico olhando para dentro do negócio, eu olho para fora, ok? Então, a abertura de um shopping próximo ao local da academia, mudanças na legislação que permitem contratar professores sem formalização direta. Isso aqui, lembra, causa e efeito. Isso aqui já geraria, por exemplo, ó, queda de despesas trabalhistas, ó, e obrigações gerais, por exemplo. Beleza, só isso. Não vou ficar alongando não, senão esse vídeo aqui vai ficar gigantesco e esse não é o objetivo é ser breve e você entender o conteúdo, beleza? Então, as oportunidades são as coisas que eu vou olhar para fora e vou entender o que pode estar acontecendo. Supondo que, de repente, você conseguiu, vamos supor na ideia da academia ainda, tá? Você tem a academia lá e você resolveu abrir uma nova unidade e aí você está fazendo uma análise dessa ideia de abrir uma nova unidade. E aí, de repente, uma oportunidade grande que você encontra é um bairro específico que a sua faixa etária naquele bairro é exatamente a persona que frequenta a sua academia. O seu público-alvo, ele vai ser aquilo ali. Se você não sabe o que é persona e público-alvo, vai ficar aqui em cima aqui para você dar uma olhadinha, tá? Porque a gente já tem um vídeo falando só sobre isso. Dê uma olhada que vai te ajudar. E aí, então, esse é um tipo de oportunidade. Então, tem infinidades, ok? Quem vai dizer isso para você? Você mesmo. Bota a cabeça para funcionar e vai pensar nisso aqui, tá? As ameaças, elas vão ser... Eu acho que é assim que escreve, tá? Não tenho certeza. Ameaças, então, ok? Essas ameaças, ó, elas vão ser situações, ok? Gerais externas ao meu negócio, tá? Que afetam ele diretamente ou indiretamente de forma geral, ok? Então, ó, vão ser situações gerais externas ao meu negócio que afetam diretamente ou indiretamente, de forma geral, em qualquer ponto do meu negócio. Essas são as ameaças. As principais ameaças que a gente costuma tomar conta são as ameaças relacionadas à queda de faturamento, a outras coisas nesse sentido. Que tipo, lembra da causa e efeito, que tipo de ameaça que vai gerar uma queda no faturamento?
Que tipo de ameaça que pode fazer eu fechar o meu negócio? Normalmente a linha de raciocínio é essa, tudo bem? Mas aqui, ó, no exemplo da minha academia, as ameaças, elas podem ser, por exemplo, ó, igual tinha aqui as oportunidades, ó, mudanças na legislação que permite contratar professores sem formalização direta. Repare que nas oportunidades e nas ameaças, ela permite que você utilize uma mesma coisa de oportunidade que também pode ser uma ameaça. Então, nesse sentido, por que é bom você posicionar? Porque você pega e anula ela, entendeu? Então, vamos supor que eu detecte lá, mudança na legislação que permite contratar professores sem formalização direta. Vamos supor que seja uma oportunidade, que você ouviu dizer que vai vir uma mudança grande aí, tá? Ok. Então, aqui é uma oportunidade. Só que eu também posso dizer o seguinte, que nas ameaças, pode ser assim, incerteza, ó, na legislação, ó, que na legislação, vou até mudar aqui, ó, referente à contratação de professores. Então, isso aqui é uma ameaça. Por que você botou a oportunidade? Porque você vem trabalhando nessa linha de raciocínio, ok? Você trabalha primeiro nas forças e fraquezas, depois você trabalha nas oportunidades, depois você trabalha nas ameaças. Cada um na sua sequência. Guilherme, tem que ser nessa sequência? Não, não tem que ser nessa sequência. Eu já te falei várias vezes, aqui na Forja a gente trabalha de forma muito personalizada, muito especial, assim. Então, nós não seguimos fórmulas mágicas, mas a probabilidade de você fazer na sequência e ter um excelente resultado é muito grande, ok? Então, o meu indicativo é faça na sequência, tá? Mas não fique preso só a isso, se não for o caso. Então, quando você faz na sequência e você chega nas oportunidades e desenvolve a oportunidade de mudança na legislação que permite contratar professor, por exemplo, sem formalização direta, você pode ter a incerteza na legislação referente à contratação de professores, porque de repente isso aqui, essa mudança na legislação aqui foi só um murmurinho, não tem nada oficial, entendeu? Então, se você pegou algo que não é oficial e jogou nas oportunidades, então cuidado com isso, e aí lá nas ameaças, lembre-se de conseguir contrabalancear isso, tudo bem? Nas ameaças ainda, você pode ter ali, ó, ameaças, risco mais forte de uma pandemia, por exemplo, passamos por isso no Covid-19. E aí o que acontece? As academias, que é o exemplo que eu estou citando aqui, uma academia, ela pôde abrir na pandemia? Não. O que aconteceu com o faturamento dela? Despencou. Então, se o faturamento dela despencou, com certeza ela teve que demitir pessoas, diminuir custos, ligar para fornecedores, renegociar dívidas, mesmo que o governo tenha ajudado. Isso deve ter acontecido com muitas academias. Então, o que acontece nesse caso? É uma ameaça, é um risco muito forte de uma pandemia. E aí, pô, Guilherme, mas aí eu vou jogar uma ameaça assim desse tamanho, cara, é um se muito grande. Isso pode acontecer, não pode acontecer? Concordo plenamente com você. É um se muito grande. Só que aí você tem que conseguir estudar o mercado para entender, porra, existe esse risco? Porque eu não sei se você se lembra, mas no caso da Covid, por exemplo, ela já vinha sendo falada há algum tempo. Vinha há quase 4 meses antes de chegar no Brasil, 5 meses antes, sei lá. Tanto que teve até o carnaval aqui, né? Para quem se lembra bem, teve até o carnaval normal e já existia uma pandemia vindo lá da China, entendeu? E aqui teve o carnaval naturalmente. Então você conseguiria se antecipar agora que você já entendeu que pode fechar tudo, porque até então ninguém nem sabia que podia fechar tudo. Da mesma forma, vou te dar um exemplo. Acabou de acontecer, no momento que eu estou gravando esse vídeo, acabou de acontecer, nós estamos em 2024, acabou de acontecer uma catástrofe na região do Rio Grande do Sul. Então, essa catástrofe que aconteceu lá, por exemplo, ela faz com que alguns produtos de consumo não cheguem de maneira eficiente para todas as outras regiões do país, como arroz e outros itens de produção deles lá. Esses itens de produção, se você, por exemplo, tem um negócio baseado em arroz, um exemplo claro aqui, bem prático, você tem um risco muito grande de ter um problema futuro. Então, o que você faz com esse risco? Voltando aqui para o papel, tá? Para o nosso Word aqui. Se você tem um risco mais forte da pandemia, ou no caso lá do Rio Grande do Sul, risco de, sei lá, desabastecimento de ferro. Por que eu estou botando ferro? Porque é uma academia, ok? Não podemos fugir do exemplo, é uma academia. Então, vamos supor que deu um problema grande e não se fornece mais ferro. O ferro não chega mais, ou seja, os equipamentos da academia que quebrarem não vão ser repostos.
Aqui, então, eu preciso ter noção das minhas ameaças, porque se eu tenho risco de desabastecimento de ferro, aí eu vou fazer as seguintes perguntas. Vale a pena comprar mais produtos como barras, pesos e outros antecipadamente e estocar? Essa é uma pergunta que você vai fazer quando você descobrir essa ameaça aqui, ok? Só que aí vamos supor, no exemplo que eu estava dando do Rio Grande do Sul, até para pegar o mesmo gancho que eu estava falando antes. Se você tem um supermercado, se você tem um restaurante, por exemplo, o arroz, ele no Brasil, pelo menos, né, ele vai em boa parte dos pratos. Ele é quase que uma coisa assim, cara, até com macarrão você taca arroz, às vezes, né? Tem gente que gosta disso. Então a questão é, se desabastece o arroz num restaurante, esse restaurante vai ter uma probabilidade, se ele tem pratos que todos eles têm arroz, ele não vai ter que mudar, né, a forma de fazer esse prato, ele não vai ter que repensar em todo o formato. E aqueles restaurantes relacionados ali a frutos do mar, por exemplo, que o foco é venda de risoto, por exemplo. O cara é muito focado no risoto. Eu sou do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro tem vários assim, focados em risoto. E aí, esse cara, o que ele vai ter que fazer nas ameaças? Ele vai ter que, vai ter um desabastecimento de arroz, probabilidade do preço do arroz subir, eu vou ter que aumentar meu prato, eu tenho que recalcular toda a minha ficha técnica de produto, eu tenho que fazer todo um formato de gestão estratégica para não tomar essa pancada que vai ser o desabastecimento de arroz. Percebeu? Então, quando eu pego as ameaças, eu tenho várias possibilidades. Não vou alongar mais aqui. Lembrando o seguinte, as ameaças são externas, ok? Por quê? Porque tudo que for uma ameaça interna, exemplo, risco da minha iluminação pegar fogo, vamos supor. Isso, na verdade, é aqui, é uma fraqueza. Percebeu a diferença? Então, quando eu falo de uma ameaça, de uma fraqueza, na verdade, ela é uma ameaça interna, ou ela é algo que eu preciso resolver internamente, porque está sob o meu domínio. Percebeu? Agora, nas ameaças, nas oportunidades, normalmente, elas fogem ao meu domínio. No caso de oportunidades, algumas até estão no seu domínio, mas não é você que cria elas, e oportunidades de mercado. Você detecta a oportunidade e aí você cria uma ação, uma solução, um produto, a resolução de uma dor, qualquer coisa relacionada àquilo dali. Certo? Eu acho que deu para você entender. Esse aqui foi o vídeo de análise SWOT. Calma, não vai embora ainda, porque tem uma coisa ainda. Se você não deu uma olhada no canal, dá uma olhada, porque tem vários vídeos falando sobre vários temas que se conectam nesse daqui, tá? E além disso, nós temos um método nosso, desenvolvido do absoluto zero, com mais de 70 aulas em vídeo, que é chamado método ESAON. Ele é baseado numa técnica militar, onde você entende com uma estratégia militar, como que você vai criar uma ideia, um negócio do absoluto zero. Você não precisa saber de negócio. Você vai entrar lá, vai entrar nesse método e vai conseguir criar o seu negócio do absoluto zero. Certo? Os links estão aqui embaixo, né, na descrição do vídeo. E espero que você tenha entendido tudo. Lembre-se, conformismo não forja lendas. Ficou com dúvida? Deixa nos comentários. Tamo junto e até a próxima.